Olá, eu sou o professor Alexandre Oliveira e nós estamos juntos em mais um vídeo desse quadro Qual a Diferença? Uma abordagem direta, clara e objetiva dos principais conteúdos da química e aqueles temas que os alunos geralmente confundem e acabam perdendo questões. Neste vídeo, qual a diferença entre o gráfico de aquecimento de uma mistura eutética e de uma mistura azeotrópica? Para você entender bem esse conteúdo, eu vou aproveitar e lhe mostrar a diferença do gráfico de aquecimento de uma substância pura, de uma mistura comum ou uma mistura qualquer, de uma mistura eutética e de uma mistura azeotrópica. Aí sim, você vai ficar dominando por completo esse conteúdo. Então vamos lá, vamos lembrar. O que caracteriza o gráfico de aquecimento de uma substância pura, como por exemplo, ferro puro, prata pura, ouro puro, água pura, etanol puro, uma substância pura qualquer. Qualquer substância pura, o seu gráfico de aquecimento vai apresentar dois patamares, onde a temperatura vai ficar constante. Aqui nós temos um gráfico, temperatura em graus Celsius versus tempo em minuto. Aqui eu coloquei como exemplo a água pura. Então, vamos imaginar que eu pego a água pura no estado sólido e vou aquecendo. Chega uma determinada temperatura em que começa a mudança de fase, de sólido para líquido. O tempo vai passando, mas a temperatura permanece a mesma. Essa temperatura onde ocorre a mudança da fase sólida para a fase líquida, a gente chama de ponto de fusão. E no caso da água pura, sob pressão de 1 atm, esse ponto de fusão é 0 graus Celsius. Então, na temperatura de 0 grau, começa a passagem de sólido para líquido. Durante a fusão, coexistem dois estados físicos, sólido e líquido. Antes da fusão, só tem a fase sólida. Durante a fusão, tem a fase sólida e a fase líquida. A fase sólida, a quantidade vai diminuindo, e a fase líquida, a quantidade vai aumentando. Quando todo sólido estiver transformado em líquido, acabou a fusão. À medida que o tempo vai passando, a temperatura também vai aumentando. No caso da água, sob pressão de 1 atm, na temperatura de 100 graus Celsius, começa agora o ponto de ebulição. Antes do ponto de ebulição, só existe a fase líquida. No ponto de ebulição, existem duas fases, a fase líquida e a fase de vapor, ou gás. Eu estou chamando aqui fase de vapor. Então, durante a ebulição, tem a fase líquida e a fase de vapor. E enquanto estiver o líquido em ebulição, a temperatura é constante. O tempo vai passando, mas a temperatura é constante, no caso da água pura, sob pressão de 1 atm, 100 graus Celsius. Quando todo o líquido passa para a fase de vapor, aí agora nós só temos a fase de vapor e a temperatura continua subindo. Então você não pode esquecer isso. Antes do ponto de fusão, só tem a fase sólida. Durante a fusão, sólido e líquido. Entre a fusão e a ebulição, só tem a fase líquida. Na ebulição, tem as fases líquido e vapor. E após a ebulição, só tem a fase vapor. Então, toda substância pura vai apresentar um gráfico de aquecimento em função do tempo, com dois patamares, onde as temperaturas ficam constantes. E aí a gente diz que toda substância pura tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição. O constante aí é até uma redundância. Se é um ponto de fusão, um ponto que corresponde à fusão onde a temperatura não variou, é porque esse ponto de fusão é constante. Do mesmo jeito, o ponto de ebulição é constante. Então, toda substância pura tem ponto de fusão e ponto de ebulição. Em outras palavras, tem ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Já uma mistura comum, uma mistura qualquer, a maioria das misturas, nem tem ponto de fusão, nem tem ponto de ebulição. O que é que significa isso? Durante a fusão, o tempo vai passando, mas a temperatura vai variando. Durante a ebulição, o tempo vai passando,
mas a temperatura também vai variando. Então, observe, antes da fusão, sólido. Durante a fusão, sólido mais líquido. Mas a temperatura não ficou constante. Houve uma variação de temperatura durante a fusão, porque isso é uma mistura qualquer. Depois da fusão só tem a fase líquida, na ebulição tem líquido e vapor, e veja que durante a ebulição a temperatura variou. E depois da ebulição só tem a fase de vapor. Então, essa é a grande diferença entre uma substância pura e uma mistura comum. Uma substância pura tem dois patamares no gráfico de aquecimento: o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Uma mistura comum, uma mistura qualquer, nem tem ponto de fusão, nem tem ponto de ebulição. Mas nós temos duas misturas especiais, que é o tema desse gráfico. O tema desse gráfico é diferenciar uma mistura eutética de uma mistura azeotrópica. Mistura eutética é a mistura que se comporta como se fosse uma substância pura durante a fusão. Porque durante a fusão a temperatura permanece constante. Exemplo de uma mistura eutética é a solda comum. Aquela solda que é usada para grades, para portões de aço, ela é constituída por 62% de estanho e 32% de chumbo. Ela tem um ponto de fusão constante. Então, antes da fusão, só tem a fase sólida. Durante a fusão, essa mistura eutética se comporta como se fosse uma substância pura. Durante a fusão, o tempo vai passando e a temperatura permanece constante. Durante a fusão, nós temos as fases sólido e líquido. Depois da fusão, vem a fase líquida. Mas quando chega a ebulição, a temperatura não é constante, porque se fosse constante na fusão e na ebulição, não seria uma mistura eutética, seria uma substância pura. Mas durante a ebulição a temperatura varia. Então, só tem ponto de fusão, não tem ponto de ebulição. É uma mistura especial, chamada de mistura eutética. Exemplo clássico, 62% de estanho misturado com 38% de chumbo. Na ebulição nós temos as fases de líquido e vapor, e depois da ebulição nós só temos a fase de vapor. Ok? E agora nós temos uma outra mistura também especial. Ela se comporta como se fosse uma substância pura na ebulição. Ela só tem um patamar na ebulição. Em outras palavras, a temperatura só fica constante na ebulição. Exemplo, o álcool hidratado. Não é qualquer tipo de álcool hidratado, é o álcool hidratado com 96% de etanol e 4% de água. Essa mistura, 96% de etanol e 4% de água, é uma mistura azeotrópica. Ela não tem ponto de fusão. Durante a fusão, a temperatura varia. Antes da fusão é sólido. Durante a fusão, sólido mais líquido. Veja que durante a fusão o tempo ia passando e a temperatura ia mudando. Depois da fusão só temos a fase líquida, mas durante a ebulição a temperatura fica constante. A temperatura não muda durante a ebulição e nós temos as fases líquido e vapor. Depois da ebulição nós temos a fase de vapor. Então, você só pode garantir, através do gráfico de aquecimento, se uma substância é pura, se tiver ponto de fusão e ponto de ebulição. Porque se só tiver apenas um, você não pode garantir. Porque nós temos a mistura eutética, que só tem ponto de fusão. Durante a ebulição, a temperatura varia. E nós temos a mistura azeotrópica, que só tem ponto de ebulição. Durante a fusão, a temperatura varia. E a mistura comum, uma mistura qualquer, que a maioria das misturas, nem tem ponto de fusão, nem tem ponto de fusão, nem tem ponto de ebulição, ok? Então tá aí a diferença não só do gráfico de aquecimento de uma mistura eutética, que só tem ponto de fusão constante, a temperatura varia na ebulição, como de uma mistura azeotrópica, que só tem ponto de ebulição constante, a temperatura varia durante a fusão, mas apresentamos também o gráfico da maioria das misturas, que não tem ponto de fusão nem ponto de ebulição constantes, e o gráfico das substâncias puras, que toda substância pura tem ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva para você ter acesso a todo o conteúdo, ative o sininho para você receber as notificações dos diversos vídeos que são postados todas as semanas, dos diversos quadros que compõem esse canal. Clique em gostei, ajude a divulgar esse canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com aqueles que você sabe que vai ajudar.
Deixe o seu comentário, inclusive você pode colocar a sua sugestão. Qual é o tema do próximo vídeo que você quer ver aqui? Qual a diferença? Neste vídeo, nós vimos qual a diferença de uma mistura eutética e de uma mistura azeotrópica. A gente se vê em breve, ou em outro vídeo desse canal, ou nos demais quadros que compõem esse canal. Um grande abraço, a gente se vê, até a próxima!